Fala galera, tudo certo? Eu sou o Marcelo Fernandes e hoje a gente vai descomplicar o vocabulário do mercado financeiro. Se você já se sentiu perdido ao ouvir termos como CDB, LCI, dividendos ou rentabilidade, fica tranquilo que eu vou te explicar tudinho de uma forma simples e prática. Esse vídeo é para você que está começando no mundo dos investimentos ou quer entender melhor o que estão falando por aí. Se liga e já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais nenhuma dica valiosa. Bora lá! 1. Introdução à renda fixa. Renda fixa é uma das categorias mais populares de investimento no Brasil, conhecida pela previsibilidade e menor risco em comparação com a renda variável. O termo renda fixa refere-se a investimentos que oferecem uma rentabilidade definida ou previsível desde o início, tornando-se uma escolha atrativa para investidores mais conservadores que buscam segurança e estabilidade. 2. Principais tipos de renda fixa. Existem diversos tipos de produtos de renda fixa e vamos detalhar alguns dos mais comuns. CDB, Certificado de Depósito Bancário. O CDB é um dos investimentos mais conhecidos. Ao investir em um CDB, você está emprestando dinheiro para o banco, que utiliza esses recursos para financiar suas atividades. Em troca, o banco paga uma taxa de juros, que pode ser prefixada, definida no momento da aplicação, ou pós-fixada, ligada a um índice como o CDI. O CDB é coberto pelo Fundo Garantidor de Créditos, FGC, garantindo mais segurança. LCI, Letra de Crédito Imobiliário. É um título de renda fixa que financia o setor imobiliário. Um dos principais atrativos da LCI é a isenção de imposto de renda para pessoas físicas. Agora que já entendemos um pouco sobre o mercado financeiro, vamos falar sobre dois conceitos fundamentais para qualquer investimento: rentabilidade e liquidez. Esses termos são essenciais para saber se um investimento realmente vale a pena e quando você poderá acessar o dinheiro investido. A rentabilidade de um investimento refere-se ao quanto ele rende ao longo do tempo. Em outras palavras, é a recompensa que você vai receber por colocar seu dinheiro em determinado ativo. Por exemplo, se você investe R$1.000 e ao final de um ano tem R$1.100, a sua rentabilidade foi de 10%. Simples, certo? Mas é importante lembrar que essa rentabilidade pode ser expressa de várias formas. Rentabilidade nominal é o valor total que seu dinheiro rendeu, sem descontar a inflação. Rentabilidade real, esse é o que importa de verdade. É o valor da sua rentabilidade descontando a inflação, ou seja, quanto seu dinheiro realmente valorizou no poder de compra. Por isso, sempre fique de olho na rentabilidade real e não se deixe enganar por números altos que não consideram a inflação. Ou te dar um exemplo prático. Se você colocar seu dinheiro na poupança hoje, a rentabilidade média gira em torno de 0,5% ao mês. Agora, se você investir no Tesouro Direto, pode alcançar uma rentabilidade de cerca de 6% a 7% ao ano, dependendo do título escolhido. Se falarmos de renda variável, como ações, a rentabilidade é bem mais imprevisível. Em um ano, suas ações podem valorizar 20%, mas também podem desvalorizar 10%. Aí entra a importância de entender bem o ativo antes de investir. Agora, vamos falar sobre liquidez, outro fator que você deve considerar ao escolher um investimento. Liquidez é a facilidade e velocidade com que você pode resgatar o seu dinheiro do investimento e transformar em dinheiro disponível na sua conta. Existem investimentos de alta, média e baixa liquidez. Alta liquidez são aqueles que permitem que você resgate o dinheiro rapidamente, como a poupança ou o Tesouro Selic, onde você pode ter o dinheiro de volta no mesmo dia ou no dia seguinte. Média liquidez são investimentos que demoram um pouco mais, como certos fundos de investimento ou CDBs que exigem um prazo de carência de alguns dias ou meses. Baixa liquidez. Aqui entram os investimentos que demoram mais para serem convertidos em dinheiro, como imóveis ou ações em momentos de baixa do mercado. Ou seja, você pode até conseguir vender, mas talvez não pelo preço desejado, e o processo pode ser mais demorado. Imagina que você investe em um fundo imobiliário e precisa do dinheiro de volta em uma emergência. A liquidez desse fundo depende de haver compradores no mercado. Já no caso do Tesouro Direto, a liquidez é diária, ou seja, você pode vender seu título de volta para o governo a qualquer momento e ter o dinheiro na conta em um dia útil. Então, pessoal, quando você for escolher um investimento, sempre avalie a rentabilidade e a liquidez.
Eles são como dois lados de uma moeda. Às vezes, um investimento pode ser muito rentável, mas ter uma baixa liquidez, ou seja, você vai demorar para resgatar seu dinheiro. Ou pode ter uma liquidez alta, mas não render tanto. O segredo é encontrar o equilíbrio que faça sentido para os seus objetivos financeiros. Agora vamos para a parte que dá frio na barriga, a renda variável. Aqui, o valor do investimento varia. Isso significa que o retorno pode ser maior, mas o risco também é. Bora entender alguns desses termos? Ação. Quando você compra uma ação, você está comprando um pedacinho de uma empresa. Se a empresa vai bem, você pode ganhar com a valorização das ações ou com o pagamento de dividendos. Mas, se a empresa tiver um momento ruim, o valor pode cair e você precisa estar preparado para isso. Fundos imobiliários, FIIs. Quer investir em imóveis sem precisar comprar um prédio inteiro? Os FIIs são sua solução. Com eles, você compra cotas de fundos que investem em imóveis, como shoppings, prédios comerciais, galpões logísticos, entre outros, e o legal é que você ainda recebe aluguéis. Agora, se você já está começando a dominar os conceitos básicos, talvez tenha ouvido falar de derivativos e outros nomes mais complicados. Vamos deixar simples. Derivativos. Esses são contratos que derivam de outros ativos, como ações ou commodities. É como se fosse uma aposta no futuro preço de algum ativo. Mas calma, isso é mais para quem já entende bem do mercado. Debêntures. Debêntures são títulos de dívida emitidos por empresas. Você empresta dinheiro para a empresa e ela te paga juros. É uma boa opção, mas tem mais risco que os títulos do governo. Futuros e opções. Esses dois são para quem gosta de emoção no mercado financeiro. Basicamente, você aposta no que acha que vai acontecer com o preço de um ativo no futuro. Pode ser bem lucrativo, mas também arriscado. Agora vamos entrar em uma parte que é essencial para quem quer aprender a analisar investimentos de forma mais precisa: os indicadores financeiros. Eles servem como ferramentas para você entender melhor como está a saúde financeira de uma empresa ou de um investimento. Vamos começar pelos indicadores mais conhecidos e depois a gente avança um pouco mais. O PL, ou preço-lucro, é um dos indicadores mais usados na análise de ações. Ele mostra quanto os investidores estão dispostos a pagar por cada real de lucro que a empresa gera. É calculado dividindo o preço da ação pelo lucro por ação, LPA. A fórmula é simples. PL é igual o preço da ação dividido pelo lucro por ação, ou LPA. Exemplo prático. Vamos supor que o preço da ação da empresa ABC é R$50 e o lucro por ação dela no último ano foi R$5. O PL seria 50 dividido por 5, ou seja, 10. Isso significa que, no momento, os investidores estão pagando 10 vezes o lucro da empresa para ter aquela ação. Explicação. Um PL mais baixo pode significar que a ação está barata em relação ao lucro que ela gera, mas cuidado, nem sempre é garantia de que a empresa é um bom investimento, porque pode haver outros problemas. Já um PL muito alto pode indicar que os investidores têm grandes expectativas de crescimento futuro para a empresa. 2. Dividend Yield, retorno em dividendos. Se você é do time que gosta de receber dividendos, o Dividend Yield é o indicador para ficar de olho. Ele mostra quanto a empresa distribui de dividendos em relação ao preço da ação, ou seja, é o rendimento que você teria só com os dividendos, sem contar a valorização da ação. Fórmula do Dividend Yield. Dividend Yield. Dividendos pagos por ação dividido pelo preço da ação referente aos 12 meses. Exemplo prático. Se a empresa XYZ pagou R$2 de dividendos por ação no último ano e o preço da ação é R$40, o Dividend Yield seria 2 dividido por 40, ou seja, 5%. Isso significa que só com os dividendos você já teria um retorno de 5% no seu investimento, sem contar se a ação subir. Um dividend yield mais alto pode ser atraente para quem busca renda passiva, mas é bom olhar outros fatores também, como a sustentabilidade do pagamento desses dividendos. Algumas empresas podem estar pagando muito em dividendos agora, mas não ter caixa para manter isso a longo prazo. 3. ROE, Return on Equity, retorno sobre o patrimônio. O ROE, ou retorno sobre o patrimônio, mede a capacidade da empresa de gerar lucro com o dinheiro dos acionistas. Ele mostra quanto de retorno a empresa consegue dar para cada real investido por seus acionistas.
A fórmula é simples. ROI é igual a lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Exemplo prático. Se uma empresa teve um lucro líquido de 100 milhões de reais e o patrimônio líquido, ou seja, o valor que pertence aos acionistas, é de 500 milhões de reais, o ROI seria 100 dividido por 500, o que dá 20%. Explicação. Um ROI mais alto é um bom sinal, pois mostra que a empresa está usando bem o dinheiro dos acionistas para gerar lucros. Mas lembre-se, é sempre bom comparar o ROI da empresa com o de outras empresas do mesmo setor, já que o desempenho pode variar bastante entre diferentes indústrias. 4. PVP, preço sobre valor patrimonial. Outro indicador interessante é o PVP, que compara o preço da ação com o valor patrimonial da empresa, que basicamente é o valor dos seus ativos menos suas dívidas. A fórmula é: PVP é igual ao preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação. Exemplo prático. Se o preço da ação de uma empresa é R$30 e o valor patrimonial por ação é R$20, o PVP seria 30 dividido por 20, ou seja, 1,5 ou 1,5, ou seja, 50% a mais referente ao valor patrimonial da empresa. Explicação. Um PVP abaixo de 1 pode indicar que a ação está barata, ou seja, o mercado está precificando a empresa abaixo do seu valor patrimonial. Já um PVP acima de 1 pode indicar que o mercado acredita que a empresa tem um valor superior ao seu patrimônio atual, talvez por expectativas de crescimento. 5. EV/EBITDA, valor da empresa sobre o EBITDA. O indicador EV/EBITDA ajuda a medir o valor da empresa em relação à sua capacidade de gerar lucro operacional. Ele é muito usado para comparar empresas de setores diferentes. A fórmula é: EV/EBITDA é igual ao valor da empresa dividido pelo EBITDA, lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Exemplo prático. Se uma empresa tem um valor de mercado EV de 500 milhões de reais e o EBITDA é de 100 milhões de reais, o EV/EBITDA seria 5. Explicação. Um EV/EBITDA mais baixo pode indicar que a empresa está subvalorizada, ou seja, o mercado não está precificando corretamente a sua capacidade de gerar lucro. Já um EV/EBITDA muito alto pode indicar que a empresa está cara ou que o mercado tem expectativas muito altas sobre seu crescimento futuro. 6. Margem líquida. A margem líquida mostra quanto a empresa consegue transformar de cada real que entra em lucro líquido. É um ótimo indicador para ver a eficiência da empresa. Fórmula da margem líquida. Margem líquida é igual ao lucro líquido da empresa dividido pela a receita líquida da empresa. Exemplo prático. Se uma empresa teve um lucro líquido de 10 milhões de reais e sua receita líquida foi de 100 milhões de reais, a margem líquida seria 10 dividido por 100, ou seja, 10%. Explicação. Quanto maior a margem líquida, melhor, porque isso mostra que a empresa está conseguindo reter uma boa parte da receita como lucro. Empresas com margens líquidas baixas podem estar enfrentando problemas de custos altos ou dificuldades de mercado. 7. Liquidez corrente. A liquidez corrente é um indicador da capacidade da empresa de pagar suas dívidas de curto prazo com os ativos que ela possui. A fórmula é: liquidez corrente é igual aos ativos circulantes dividido pelos passivos circulantes. Exemplo prático. Se uma empresa tem 200 milhões de reais em ativos circulantes e 150 milhões de reais em passivos circulantes, a liquidez corrente seria 200 dividido por 150, ou seja, 1,33. Explicação. Uma liquidez corrente acima de 1 significa que a empresa consegue pagar suas dívidas de curto prazo com os ativos que tem. Já uma liquidez abaixo de 1 pode ser um sinal de alerta, indicando que a empresa pode ter dificuldades em honrar suas obrigações de curto prazo. E aí, galera? Curtiu esse dicionário dos investimentos? Agora você já sabe o que significam os principais termos do mercado financeiro e pode começar a investir com mais confiança. Se esse conteúdo foi útil para você, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e compartilha com os amigos que também querem entender mais sobre o mundo dos investimentos. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.